Confissões dos Hereges. Começou no século XII, na França, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e valdenses. E aí existe o livro Sucessos Preditos na História Universal, onde diz que é estimado que os papas de Roma mataram por causa da fé, diretamente ou indiretamente, 50 milhões de mártires. Eles negam esse número. Eles dizem que houve, mas o número é bem menor. Mas esse é o número estimado. 50 milhões de mártires. E isso é histórico. Quando você lê livros, está aí, ó, uma série de livros. O Júri de Deus, ou Júri Divino, né? A Inquisição Medieval, a Inquisição, protagonistas da Inquisição, o Reinado do Medo, vários livros sobre o assunto, porque isso é história, né? E quando você vai lá no Google, eu dei uma googada lá, né? E perguntei quantos morreram na Inquisição Católica. Aí eles puseram aí, o número de pessoas que morreram na Inquisição Católica varia de acordo com a região e com o período. Em Portugal, os inquisidores fizeram 40 mil vítimas, das quais 2 mil foram mortas na fogueira. Na Espanha, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas à extinção do Santo Ofício em 1834. Entre 1540 e 1700, a Inquisição Espanhola celebrou 44.674 juízos, mas apenas 1,8% dos acusados foram condenados à morte. A Inquisição foi uma instituição que durou 285 anos e se caracterizou por práticas de terror e tortura. A Inquisição Espanhola é a mais famosa entre as demais inquisições. Aí eu descobri que a Inquisição era liderada por um departamento chamado Congregação para a Doutrina da Fé, Inquisição. E eu fui lá no Google também perguntar o que é isso, sabe? E aí aparece assim, ó, a Congregação para a Doutrina da Fé, CDF, é a sucessora da Inquisição, ou Santo Ofício, tribunal eclesiástico da Igreja Católica, que perseguia hereges e punia desvios de história. E se você ali lê um pouco mais da história disso, diz que a Suprema e Sacra Congregação da Inquisição Universal foi fundada pelo Papa Paulo III no dia 21 de julho de 1542, com o objetivo de defender a Igreja da heresia. É historicamente relacionada com a Inquisição. Até 1908 era denominada como Sacra Congregação da Romana Universal Inquisição, quando passou a se chamar Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 7 de dezembro de 1965, portanto bem mais recente, após o Concílio Vaticano II, o órgão foi novamente reformado durante o pontificado de Paulo VI, sendo substituído pela organização atual. Ué, então a Inquisição ainda continua? O departamento ainda existe? O atual é esse senhor aí, Fernandes. É Victor Manuel Fernandes. É um cardeal, né? E ele foi nomeado recentemente, né, como prefeito da doutrina da fé, né? Que é o nome que deram agora, o nome mais bonito, né? E numa entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, esse cardeal eleito, Victor Manuel Fernandes, na verdade o nome completo é Victor Manuel Fernandes de la Plata, nomeado pelo Papa Francisco prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, reafirma que a fé é salvaguarda, sobretudo se crescermos na sua compreensão, mantendo-nos vigilantes. O departamento continua. A qualquer hora pode ser acionado de novo. Na verdade, Apocalipse 13 diz que vai ser acionado de novo. O livro Grande Conflito diz que o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior fervor do que anos atrás. Os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir um melhor entendimento com Roma. A Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão à infabilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar no direito.
e não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares, reintegre-se Roma ao poderio anterior e, de pronto, ressurgirá a tirania e perseguição. O departamento está lá, pronto para ser atuante novamente. É triste dizer isso, mas é verdade. E vai acontecer. Apocalipse 13 é o cumprimento desse departamento vindo novamente, né? Vamos ao verso 35 de Daniel. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Lembro quando estudamos sobre o chifre pequeno, havia um período de tempo. E o tempo era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando a gente vai estudando sobre esse assunto, a gente percebe que seria 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Ou seja, um período de 1260 dias. Um dia equivale a 1 ano. Então nós temos um período de 1260 anos aqui, que aparece também no livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 1 a 6, a perseguição da mulher ali, que é o símbolo da igreja, sendo perseguida por um período de 1260 dias. E Apocalipse 12, verso 13 e 14, aparece esse mesmo período, como também um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente, Satanás, o dragão, perseguindo a igreja de Deus. E quando a gente vai na história, no ano 538, o bispo de Roma foi nomeado líder de todas as igrejas. Quem fez isso foi o imperador Justiniano. Então, 1260 anos depois, a igreja tinha que cair. E realmente aconteceu isso em 1798. O Papa é deposto pelo general Berthier, um general das forças de Napoleão, né? E ele invadiu ali os estados do Vaticano, né? Veja a carta do imperador Justiniano empossando o Papa. Diz assim: carta do imperador Justiniano, vitorioso, piedoso, feliz, renomado, triunfante, sempre augusto, a João, patriarca e santíssimo arcebispo da bela cidade de Roma. Com honra para a sé apostólica e para a vossa santidade, que é considerado como um pai, como nós sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da vossa sé apostólica, vossa santidade, porque vós sois o chefe de todas as santas igrejas, pois nós esforçar-nos-emos de todas as maneiras, como já foi dito, para aumentar a honra e a autoridade da vossa sé. Então, no ano 538, esse imperador Justiniano, vitorioso, piedoso, feliz, ele gosta de uns títulos diferentes, né? Ele nomeou o bispo de Roma como o Papa. E aí no ano 1798, 1260 anos depois, ele tinha que cair. E é interessante, porque isso é história. Eu lembro da revista Isto É, essa revista não tem mais, mas no ano 2004, falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio VI, que foi o Papa que Napoleão, através do general Berthier, depois, diz assim: quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os estados pontifícios em 1798, o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão. E se você vai na Wikipedia, você vai encontrar ali o nome desse general, Louis Alexandre Berthier, ficou encarregado do exército. Estava nesse posto em 1798, quando entrou na Itália, invadiu o Vaticano, organizou a República Romana e levou o Papa Pio VI como prisioneiro para Valência, na França, onde depois de uma viagem tortuosa, sob a supervisão de Berthier, o Papa morreu, dando um grande golpe no poder político do Vaticano. Aí você fala, mas o Papa está aí, o que aconteceu? Ele foi deposto, realmente ficou sem poder. Quando você estuda Apocalipse 13, lá diz que essa ferida não era uma ferida mortal, ela seria curada e o Papa seria restaurado ao poder de novo. E esse poder começou a crescer novamente no Concílio de Latrão.
A Bíblia conta tudo. As profecias aparecem e a história escrita antecipadamente, né? Mas vamos voltar aqui em Daniel, né? Senão eu vou para o Apocalipse. A gente vai relembrar isso tudo de novo quando a gente passar no Apocalipse, realmente. Vamos ver de novo. Vamos ver o grande conflito aí, porque lá no verso 35 diz que até o tempo do fim ia ter essa perseguição, porque se dará ainda no tempo determinado, que é esse período de 1260 anos, né? E o grande conflito diz assim: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio, posto que logo depois fosse eleito o novo Papa. A hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. Note que diz aí Daniel 11:32, agora colocando aí esse conhecimento que nós temos da história, né? Que o anjo omitiu, ele colocou ali alguma coisa, a gente está completando aí com o conhecimento da história. Diz assim: